Olá, meus queridos alunos, professor Vitor Henrique aqui. Hoje nós vamos começar com a primeira aula de Química Geral. Essa é a primeira aula da matéria Química em si, tá certo? A primeira aula Química do zero, tá certo? Começando logo com a pergunta, né? O que é a Química? Você tem várias definições aí, né? De, por exemplo, o que é Biologia todo mundo sabe, né? A ciência que estuda a vida. Agora, Química nem todo mundo sabe, mas é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, tá certo? Agora, o que é matéria? Né? Matéria, essa definição eu acho que ela é bem geral, né? Uma definição que todo mundo conhece. Né? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Agora, a matéria é feita de quê? Já que a química estuda a matéria, essa matéria ela é formada pelo quê? Ela é formada por átomos, tá? Então, átomos é um dos principais objetos de estudo da química, tá? Nós temos, por exemplo, átomos como hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre, potássio, sódio. São exemplos de átomos que nós podemos ter, tá certo? Como podemos classificar a matéria? A matéria ela vai ser classificada de que forma? Nós temos esses dois grandes grupos, né, de classificação da matéria. Você pode classificar a matéria em substância pura, tá? Substâncias puras, ou em misturas. Agora, o que é uma substância pura? Uma substância pura, o próprio nome já diz, né? É uma extensão de matéria em que você vai ter apenas uma substância, só uma substância. Por exemplo, a água do mar. A água do mar, se você pegar um copo com água do mar, você tem ali uma substância pura? Não. Você vai ter água, né? Vai ter areia, vai ter restos, né, de animais marinhos, tá? Vai ter sais. Então, a água do mar, ela não é uma substância pura. Agora, a água potável, né, essa água de garrafão, é uma substância pura? Também não. A água potável, né, para ela ser potável, a água mineral, ela precisa ter sais minerais, tá certo? E esses sais minerais, ele já é uma nova substância que você acrescenta ali, então não pode ser considerada uma substância pura, uma vez que você tem água e sais. Agora, água destilada. Água destilada é aquela água que a gente usa em laboratório, tá? A água destilada é só água, é só H2O, não tem mais nada ali. Entendido? Então, para ser substância pura, ao longo do corpo daquela matéria que você está estudando, tem que ter apenas uma substância. Entendido? Próximo. A substância pura, ela tem duas divisões, tá? Você pode dividir a substância pura em substância simples ou em substância composta. O que é a substância simples? A substância simples é aquela que possui apenas um elemento, só um elemento. Os elementos eles estão contidos na tabela periódica, tá? Se você tiver dúvida, né, de qualquer elemento, você consulta a tabela periódica, entendido? Quais são, né, os exemplos que eu coloquei aqui? Você tem, por exemplo, aqui ó, o H2, que é o gás hidrogênio, tá? O gás hidrogênio, ele era usado em dirigíveis, né? Naquele dirigível durante a Primeira Guerra Mundial, tá? O O2, o gás oxigênio, o gás contido na atmosfera, o gás que a gente respira, né? O N2, o gás nitrogênio, também contido na atmosfera, inclusive a atmosfera ela tem mais gás nitrogênio do que o gás oxigênio. Aí vem, né, aquele aluno capcioso e ele pergunta o seguinte: professor, você disse que a substância simples é aquela que possui apenas um elemento, não é verdade? Só que aqui eu estou vendo dois. Não, preste atenção. Você não está vendo dois elementos, aqui você só tem um elemento, que é o elemento hidrogênio. Porém, nessa molécula, você tem dois átomos de um mesmo elemento, tá? Então aqui no H2 você tem só um elemento, que é o elemento hidrogênio, porém você tem dois átomos de hidrogênio, tá certo? Continuando. E a substância composta? A substância composta, ela vai ter dois ou mais elementos, pode ter 2, 3, 4, entendido? Exemplos que eu coloquei aqui, a água, tá? Todo mundo sabe a fórmula química da água, H2O, né? Você tem aqui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tem dois elementos, tá? O elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Porém, você tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Você tem três átomos na estrutura, tá? Próximo, CO2. CO2 é o gás carbônico. O gás carbônico é o gás que
está contido na atmosfera, gás produzido nas reações de combustão, gás produzido no processo de respiração humana, e ele é um dos responsáveis do efeito estufa, tá? E nós temos aqui o NH3, que é o gás amônio, um gás refrigerante, né, usado em sistemas de refrigeração, tá? Muito bem, agora nós vamos para misturas. Então, meus queridos alunos, na primeira parte do vídeo nós vimos, né, a diferença de substância pura, né, a classificação de substância pura. Nós podemos ter substâncias simples e substâncias compostas, tá? Nós vimos que a matéria ela pode ser classificada em substância pura e misturas. Substância pura a gente já viu, tá certo? Nós vamos ver agora a parte de misturas. Agora, o que são misturas? Misturas, né? Uma mistura é a união de múltiplas substâncias, tá? Então, se você tem duas ou mais substâncias e colocar em um recipiente, por exemplo, você tem o que a gente chama de mistura. Na natureza, é muito mais fácil você encontrar misturas do que você encontrar uma substância pura, tá? Então, nós desenvolvemos métodos em que nós podemos separar as substâncias de uma mistura para obter substâncias puras, tá? Por exemplo, né, nós temos para obtenção de água potável, nós podemos pegar uma água com sal e fazer um processo que nós chamamos de osmose reversa, né? Então, com a osmose reversa, nós conseguimos retirar o sal da água e obter água pura, por exemplo. Não é assim que a gente faz água destilada. Então, esses processos, que são os processos de separação de misturas, vão ser assunto da nossa próxima aula. Entendido? Então, estou adiantando só para você entender que na natureza é muito mais fácil você encontrar as misturas do que as substâncias puras. Só que nós precisamos dessas substâncias puras, né, para as nossas indústrias, né, do nosso trabalho. Nós precisamos dessas substâncias, né? E a gente desenvolveu esses métodos. Mas continuando com a nossa aula de agora, né? Substâncias podem ser divididas em dois tipos: as substâncias homogêneas, tá? Perdão. As misturas podem ser divididas de dois tipos, né? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? As misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase. Agora, que é essa fase? Preste atenção que é um pouquinho difícil de você entender o que é a fase. É só você imaginar o seguinte: a fase é uma porção visual de matéria. Como assim, professor? Não estou entendendo. Imagine o seguinte: imagine que tu pega um pouquinho de areia e coloca ali na sua mão. Você, visualmente falando, né, você consegue enxergar o que ali? Você vai enxergar apenas areia. Só que você não tem apenas areia ali, né? Você tem quartzo, você tem silício, você tem vários tipos de substâncias diferentes ali, tá certo? Então, água, o exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, água mineral. Água mineral. A água mineral, se você colocar ela num copo e você for tentar, né, enxergar os sais presentes ali, você não consegue. Você consegue visualizar apenas uma porção de matéria, no caso seria a água, né? Então, a fase é justamente aquela porção da matéria que você consegue enxergar. Entendido? Por exemplo, mais um exemplo, né? Água, sal e areia. Coloca tudo junto. Vai conseguir enxergar o quê? Vai conseguir enxergar duas porções de matéria. Vai conseguir enxergar a areia, né? Provavelmente no fundo do copo. E você vai conseguir enxergar a água com o sal dissolvido ali. Tá certo? Então, a fase é uma porção visual da matéria, que tu consegue enxergar. Entendido? Então, o que é a mistura homogênea? A mistura homogênea é aquela mistura em que vai ter apenas uma fase, ou seja, você vai conseguir enxergar apenas uma porção de matéria ali. A água mineral é um ótimo exemplo. Tá? A água mineral é uma mistura homogênea. É uma mistura por quê? Porque você tem duas substâncias ali, né? Você tem água e sais, né? Geralmente tem múltiplos sais, né? Então não são só duas, né? São múltiplos, mas digamos que é água e sais, tá certo? Então você consegue enxergar, né, apenas uma porção da matéria ali. Você consegue enxergar apenas a água. Você vê apenas uma fase, tem apenas uma fase, né? Um outro exemplo, álcool 70. O álcool 70, né, é a mistura de álcool e água. Você consegue diferenciar o que é álcool e o que é água? Não consegue.
Então você vê apenas uma porção de matéria, você vê apenas uma fase, tem apenas uma fase. Um outro exemplo muito bom são as ligas metálicas, né? O aluno, ele tem a mania de achar que você pode misturar apenas líquidos e sólidos, líquido com líquido. O aluno ele não percebe que você consegue misturar dois sólidos. Um exemplo muito bom são as ligas metálicas, né? Por exemplo, você pode misturar ouro e prata para render o ouro. Você pode misturar prata e cobre para render a prata. Você pode misturar estanho e cobre para dar o bronze, entendido? Então essas são as ligas metálicas. Você não consegue distinguir, né, quem é quem ali. Você vê apenas uma porção de matéria, que é uma fase, entendido? Próximo, misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que possuem duas ou mais fases, tá? Então, por exemplo, água e areia, né, foi um exemplo que eu já passei, tá? Água e areia é um exemplo clássico, tá? Você consegue enxergar duas fases, você consegue enxergar água e consegue enxergar areia. Água e óleo não se mistura por quê? Água e óleo, a gente costuma dizer que não se mistura, né? Então, professor, não se mistura, mas é uma mistura. Só que se tu pegar água e óleo e dar uma mexidinha ali, né, com a colher, você vai ter uma mistura, não uma mistura do tipo solução, tá certo? Mas você vai ter uma mistura, um tipo de mistura. Então, eles não se misturam porque a água é polar e o óleo é apolar, né? Eles não se misturam. Próximo. E para encerrar, né? Para encerrar nosso conteúdo de introdução à química, né? A primeira aula de química geral, nós precisamos entender, né, o que são os fenômenos e as transformações. Lembra da definição de química? O que é química? Química é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Nós estudamos matéria, né? Matéria pode ser dividida em substância pura ou em misturas. Estudamos os dois. E agora, as transformações? As transformações a gente pode dividir em dois tipos. Tem as transformações físicas e as transformações químicas. Você também pode chamar de fenômenos, tá? Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Quem são os fenômenos físicos? São aqueles fenômenos em que você não vai mudar a estrutura molecular do que você está trabalhando. Por exemplo, se você pegar um papel, amassar o papel, rasgar o papel todinho, você ainda vai ter papel ali, entendeu? Você não mudou a estrutura molecular do papel. Ele passou por uma transformação? Sim, passou por uma transformação. Ele mudou a sua forma física, porém ele não mudou a sua estrutura molecular, tá? Diferente do fenômeno químico, né, da transformação química, em que muda a estrutura molecular. O exemplo que eu coloquei aqui seria você queimar o papel. Se você queimar o papel, ele vai passar por uma transformação química. O papel deixa de ser papel, né? Ele passa a virar, ele vira o que? Ele vira cinzas, né? Ele passa a ser cinzas. Então, os fenômenos químicos, a gente dá um outro nome, né? A gente apelida de reação química, né? São as reações químicas. Nós vamos estudar muito isso aí, né? A gente representa como na química essas reações? A gente sempre vai representar, primeiro, os reagentes. Os reagentes, obviamente, são aqueles que irão reagir. Aí a gente coloca uma setinha que indica que ocorreu a reação química, que ocorreu a transformação química. E por último, você coloca os produtos, né? Os produtos, obviamente, são aqueles que vão ser formados, aqueles que vão ser produzidos. Entendido, pessoal? Então, encerro aqui a primeira aula de Química Geral, Introdução à Química. Essa aula, alguns livros trazem um outro nome, né, que são os aspectos macroscópicos da matéria. Entendido? Valeu, pessoal. Se inscreve aí no canal, coloca as notificações, ativa as notificações, clica no sininho e valeu!